Bem-vindo novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre o Espírito Santo. O meu nome é José Olímpio. Peço a você que junte-se a nós nessa trilha virtual de reflexões sobre a temática católica. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e vamos que vamos. Muito bem. O Espírito Santo, quem é? Como nós entendemos a ação do Espírito Santo na nossa vida hoje? Nesse sentido, nós vamos entender que o Espírito Santo é Deus, conforme nos ensina a Santa Mãe Igreja. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o credo niceno-constantinopolitano, ele vai nos ensinar no seu artigo 8º, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Assim, o mesmo credo vai dizer que o Filho é gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Santo Agostinho vai nos explicar esta relação da Trindade, pensando na pessoa do Espírito Santo, exatamente como o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor que entrelaça o Pai e o Filho. E é neste amor que os cristãos são chamados a viver. Formatado pelo agir do Espírito Santo, teremos então o Cristo habitando em nós. Pelo nosso sim, pelo abrir o coração para que o Espírito Santo possa fazer morada em nossos corações. Talvez você esteja se perguntando, o Espírito Santo, então, na Bíblia, só surge a partir de Jesus? Não. O Espírito Santo é Deus desde sempre. Antes da Bíblia, antes da criação do mundo, e no livro do Gênesis, já tem a narrativa que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus é que organiza todo o universo. O credo que nós referimos, constantinopolitano, ele vai dizer para nós também, no artigo 8º, que o Espírito Santo já falava pelos profetas. Na Sagrada Escritura, no Primeiro Testamento, o Espírito está ali, falando pelos profetas. Nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já estava ali, inspirando os autores sagrados, para que pudessem, então, estar registrando a palavra de Deus. Jesus promete enviar o Espírito Santo. Eu preciso partir para que o Espírito venha. E o Espírito, então, ele vem na plenitude do tempo em que Jesus o envia, porque Jesus vem na plenitude do tempo, é glorificado por esse mesmo Espírito e sobe aos céus, deixando então o Espírito Santo para nós. Vale lembrar que Jesus, na sua encarnação, o anjo Gabriel desce até Maria e anuncia que ela será a mãe do Salvador, a mãe do Messias. E ela pergunta como isto vai acontecer. E o anjo então vai dizer que
o Espírito do Senhor, com a sua sombra, te cobrirá. Quando Jesus sobe aos céus, os apóstolos estão lá reunidos em Pentecostes, nós celebramos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Maria para a encarnação do Verbo. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos para gerar e formar a igreja. Porque a partir daí, os apóstolos são então corajosos, destemidos e anunciam a Jesus Cristo. O livro do Gênesis, lá no capítulo 11, narra para nós a Torre de Babel, a grande confusão, aonde os homens buscavam glória própria, a vanglória. E aí o que eles fizeram? Então Deus permite que entre no meio deles a confusão. Eles não falam mais a mesma língua, eles não se entendem. Mas em Pentecostes, Atos capítulo 2, nós temos então a descida do Espírito Santo e uma única língua fala para todos os idiomas. A língua do amor, a língua do amor de Deus que agora está no meio de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Assim sendo, nós temos o Espírito Santo que assiste a igreja há 2000 anos. O Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que ilumina os pais da igreja. Essa sucessão apostólica, ela vem com a presença do Espírito Santo, que vai iluminando e conduzindo a igreja de Jesus Cristo, apesar das fraquezas humanas, apesar das limitações humanas. O Espírito Santo está sempre a conduzir o povo de Deus. O Espírito Santo é um dom, um presente de Deus para nós. E nós temos dons do Espírito Santo. Esses dons do Espírito Santo, que são os 7 dons do Espírito Santo, são dados de maneira pessoal a cada crente, a cada pessoa. Uns mais, outros menos, mas dentro de uma proposta missionária. E temos o mesmo Espírito dando dons à igreja em forma de carismas, aonde esses dons pessoais, que são os 7 dons, já está lá, e a igreja, de forma coletiva, recebe carismas. Os carismas são para o bem da igreja num todo. E poderíamos citar aqui os carismas de ensinar, de curar, de pregar, de evangelizar. Então, são carismas do Espírito dado à igreja para que a igreja possa, então, navegar pelo mar da vida, por este mundo, preservando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, preservando a igreja primitiva apostólica. Tudo que os apóstolos ensinaram faz parte do tesouro da fé, faz parte da riqueza espiritual da fé. E nisso nós precisamos, então, contar com a ação do Espírito Santo para renovar, atualizando a mensagem, atualizando a comunicação, atualizando o jeito novo de ser missionário, ensinando aos povos da atualidade a verdade sobre Jesus, o ensinamento que os apóstolos nos transmitiram há mais de 2000 anos atrás. Meu irmão, minha irmã, peço a você que ficou até agora, que deixe no comentário se você sabia a diferença entre dons e carisma. O que é dons e o que é carisma? Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau.